Bom dia! Bom dia, meus amores. Bom dia. Bom dia, quanto tempo? Pois é. Gente, eu acho desafiador fazer uma live dessa, da importância dessa, com tão poucas pessoas. Mas, justamente pela importância dela, a gente vai levar até o momento que vocês decidirem. Yoga do Riso e o momento que a gente está vivendo. E, diga-se de passagem, não é um momento exclusivo do Brasil. É um momento planetário. A gente está vivendo uma biocrise, vamos colocar dessa forma, porque não só as questões ambientais, as relações, o psiquismo, está tudo bem complexo. Mas eu acho que a gente deveria, inicialmente, focar nesse passado recente, em tudo que aconteceu até as eleições, para a gente ter um referencial, porque senão o papo vai ficar muito doido. Tá? O riso já tem essa característica. Se a gente juntar com um problema mundial, aí a gente... Então, eu estou querendo tratar aqui de quê? Inicialmente, de polarização. Por que o Brasil está dividido? Por que as relações estão sendo tão afetadas por um viés político, por um momento político? Tá? Aí, eu quero, até para poder me preparar um pouquinho para esse assunto, eu fiz um textozinho. Por que a gente está fazendo esse estudo hoje? Por que a gente está parando para pensar, está aqui 7 horas da manhã, parando para pensar sobre crise e riso? E aí eu vou usar uma frase do Buda. Todos querem afastar o sofrimento e todos querem alcançar a felicidade. E a gente há de convir que isso tem ficado difícil ultimamente. Tá? A gente tem ido no sentido oposto. A gente está tendo cada vez mais sofrimento e cada vez mais distante da felicidade. Outra razão, a gente precisa um do outro para poder ter a nossa humanidade. Se a gente começar a se separar, como está acontecendo, a gente está vendo bem claramente, o Brasil é um país que nunca teve uma guerra civil séria e a gente está tendo manifestações nesse sentido, de golpe, de guerra, pessoas declarando que o jeito é entrar em guerra civil. Então, a coisa está meio estranha. E, por último, porque sem sentido e sem direção, a vida não resiste ao caos. Tá? Não existe vida no caos. Existe energia flutuante, mas não uma vida organizada. E se a gente continuar desse jeito, sem um sentido, sem uma organização, sem alguma coisa comum que nos dê uma direção, a coisa vai ficar meio complicada. Só que para a gente pegar e poder avaliar isso que a gente está querendo avaliar, por que dessa crise, como é que o Yoga do Riso pode ajudar, como é que a gente pode ter paz, a gente precisa dar uma mexida, ver as origens disso e aceitar o fato que a gente está vivendo uma crise. Se a gente pega... Porque o que acontece? Aconteceu uma coisa no nosso grupo, quando eu coloquei um posicionamento político dentro do grupo, uma amiga nossa manifestou que aquilo não deveria ser feito no grupo de Yoga do Riso, porque o grupo não era para aquilo.
E aí eu fiquei pensando, realmente, o grupo trata de riso, e uma das considerações que o Sandro faz é que nem política nem religião devem ser foco do yoga do riso. Mas, ao mesmo tempo, você não discutir uma coisa tão importante, não fazer uma reflexão, e não se fazer reflexão não significa entrar em conflito e deixar passar, me parece um pouco de alienação. E é justamente isso que eu estou querendo fazer aqui hoje. Não é entrar em conflito, é fazer uma reflexão, olhar para isso, tá? E ver como é que o yoga do riso está sendo afetado, que foi uma conversa que eu tive com a Val. A família do yoga do riso também está sendo afetada, tá? E como é que a tecnologia, todo o nosso conhecimento sobre riso, pode ser usado para diminuir impacto sobre o momento que a gente está vivendo. E aí eu vou colocar o seguinte, vou contar uma historinha, tá? Porque essa história eu acho que ela cabe bem para o momento que a gente está vivendo. É a história de dois monges que vinham pela floresta e chegaram num rio. E nesse rio tinha uma mulher sensual, bonita, que precisava atravessar o rio com uma certa urgência. A Doralice já conhece a história. E o monge mais sábio colocou a mulher sobre os ombros e atravessou ela o rio. E aí o discípulo ficou assim meio perturbado pelo fato do monge ter tido contato com aquela mulher e ter atravessado. E ele foi passando, chegou uma hora que ele não resistiu e questionou o monge. Monge, sabe, mestre, por que o senhor entrou em contato com uma mulher? Por que o senhor quebrou seus votos para atravessar aquela mulher? E o monge respondeu o seguinte: olha, ela precisava da nossa ajuda. Eu ajudei ela a atravessar. Só que eu deixei a mulher lá na margem do rio e você continua com ela até agora, tá? O que isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo? Tudo, absolutamente tudo. Porque o grande perigo que a gente tem agora não são mais as eleições e nem o que estava previsto, o que vinha sendo elucubrado naquele momento que passou. É a gente ficar fixado no conflito que foi gerado pelo momento político. É ficar carregando a mulher nas costas, ficar carregando a polarização nas costas. Tá? Então, esse é um dos aspectos que a gente precisa avaliar para a gente poder sair dessa armadilha. Eu acho também válido a gente reconhecer que isso está afetando o nosso grupo, e, às vezes, não só de uma forma direta, que nem a que eu falei. Houve uma certa, não vou falar disputa, houve uma certa colocação de opiniões políticas dentro do nosso grupo. Eu acredito que até o desfecho que houve foi razoável, porque não teve nenhuma, como é que se diz, nenhum embate, nenhuma coisa mais séria, apenas eu me coloquei, outras pessoas se colocaram e seguimos em frente. Só faltou rir. Se a gente tivesse rido um pouquinho mais, teria sido melhor. Então, eu acho que a gente deve olhar para isso, porque isso foi uma coisa direta. Só que quando eu vejo, eu já perguntei para a Val, já perguntei para outras pessoas do nosso grupo, como é que está? Eu estou sempre preocupado com isso, porque aí já é uma característica minha. Eu sou uma pessoa que eu preciso da aprovação do grupo, eu olho muito pelo grupo, eu estou sempre com esse foco na questão social. Se eu já via
uma certa deteriorização da família da Riso enquanto grupo unido, organizado, isso agora se agravou. Eu estou falando pela minha experiência aqui. Hoje nós somos 4 pessoas discutindo uma coisa atual, uma coisa pertinente que o yoga do riso pode e deve ajudar, e, no entanto, não tem ninguém participando. Então, é como se tivesse havendo uma quebra da energia grupal, tá? E de diversas formas. A gente não consegue nem dimensionar exatamente como, mas o fato é que isso está acontecendo. E aí é que eu acho que o yoga do riso, aliás, aí não, tem várias outras coisas que o yoga do riso pode contribuir. Mas essa é uma das formas, porque o yoga do riso, o riso faz parte da característica do riso agrupar pessoas, mostrar o que a gente tem de comum, a abertura. Ninguém que está rindo genuinamente está com o coração fechado. Quem está rindo genuinamente está com o coração aberto, está receptivo ao outro. Então, buscar esse riso genuíno através do yoga do riso é uma coisa que pode contribuir para a gente superar esse momento que a gente está passando. Tá? Mas existem outras coisas que eu acho que o yoga do riso pode contribuir. Eu não sei se vocês participam do mesmo pensamento, mas o pensamento, pensar a seriedade, porque você vê o seguinte, geralmente, quando você fala de uma pessoa séria, você pode designar vários parâmetros para isso, mas um deles é aquela pessoa muito pensativa. Tá? Quem faz uma análise sobre comportamento, sobre psicologia, sabe que o pensamento está muito relacionado ao ego, com a identificação, com a individualidade. Fica mais fácil de você agregar, ser empático, ser compassivo, ter comportamentos mais grupais, quando você deixa os seus próprios pensamentos e se torna um observador do todo. Se você ficar muito fixado nos seus pensamentos, você tende a posicionar-se individualmente. Eu estou querendo chegar aonde? Que quando você pensa demais, você se torna uma pessoa egóica. Você está pensando, avaliando coisas que são próprias do seu universo e está deixando de olhar para o universo como um todo, porque quando você se torna um observador, de alguma forma você se anula para poder observar o que está fora e não o que está dentro. Tá? E o que isso tem a ver com o yoga do riso? Tudo. Porque quem tem bastante prática do riso sabe que quando você está rindo genuinamente, os pensamentos se apagam. Não só o riso. Por exemplo, quando o pessoal fala, quem canta seus males espanta. Quem dança também tem essa característica de deixar o seu mundo interno e fluir com a totalidade. Então, aqui a gente tem um projeto social, Dançando para Não Dançar. A gente faz isso que desde bacana, tá 2018. vendo? Mas eu vou introduzir o riso nessa dança. Eu gostei agora. Entendeu? Mas, cara, Dona Alice, olha só, o riso dá para ser introduzido aonde você Não, quiser, no porque eu digo close. assim, ó. Eu digo para o instrutor, eu não sei como é que você dança olhando para mim, porque quando ele sobe, eu desço, quando ele vai para o direito, eu vou para o esquerdo, e assim vai, né? Então, a gente ri da gente mesmo por não estar conseguindo acompanhar, isso é uma coisa muito prazerosa. Pois é. Você falou outra coisa que agora, cara, a palavra prazer é fundamental, tá? E o que acontece? Você até tocou uma coisa que foi importante, você vê como é que uma pequena fala pode me ajudar. Eu, na minha prática do riso,
em função do meu momento de vida, eu só tenho praticado sozinho. E o que aconteceu comigo? Eu parei de rir. Eu confessei para a Val que há muito tempo que eu não rio. Já deve fazer para lá de mês. Antes eu ria todo dia sozinho, fazia meditação do riso de diversos formatos. Cara, me apaixonei sozinho. Só que alguma coisa aconteceu que eu fui perdendo esse riso, e aí eu acabei chegando à seguinte conclusão: o prazer individual, ele existe. Você pode, se me desculpe a palavra, se masturbar de diversas formas, sexualmente, ludicamente, você pode brincar sozinho, que nem você brinca sozinho, só que quando você brinca individualmente e coletivamente, você começa a abrir o teu espectro de vida. E eu não acho hoje em dia possível você ter um prazer exclusivamente individual. E é isso que a gente, de alguma forma, está atendendo. Quando a gente vai polarizando, daqui a pouco você está sozinho. Cara, a gente está vendo pessoas discutindo com. Cara, tem casamentos acabando por causa de política. Tem famílias se dilacerando por causa de política. A nossa família do riso, eu acredito que esteja, de alguma forma, afetada, talvez não diretamente, porque não se discute. E ainda bem, mas... eu participo de um grupo de saúde quântica. Grupo de saúde quântica, aqui do Paraíba. Certo. E começou uma discussão absurda, pessoas assim se desentendendo, foi uma coisa triste, sabe? Eu peguei e botei uma mensagem lá do Sadhguru, onde ele fala dessa coisa do silêncio. Se a gente pudesse ir reduzindo as palavras, se a gente conseguiria se comunicar do mesmo jeito, passar a mensagem, botei essa mensagem aí disse para as pessoas, isso que eu digo para os meus pacientes, vamos respirar conscientemente, sorrir, que tudo passa, inclusive nós. Muito bem. Aí, o que acontece? As pessoas estão se alongando em coisas que estão diminuindo a energia, certo? Então, a gente não vai... eu encontrei um texto essa semana que foi muito... caiu em cima do que... Eu já fui uma pessoa que discuti muito, que, sabe, eu afrontei até a minha família, fui cantar contra a minha própria família, coisa doida, doida. Coisas de Dora. Coisas de Dora. Então, o que acontece? Hoje, eu sei que eu não posso mudar as pessoas. A mudança, ela é individual. E isso se reflete no coletivo, mas a mudança, ela é individual. Então, hoje, eu filtro, sabe? E vejo aquilo que merece minha energia. E isso tem feito bem a mim. Às vezes, eu estou numa solução profunda, mas escutei de um pai também, ele disse, Dora, todo líder, ele é solitário. Então, assim, é difícil conviver com isso, né? Com essa solidão, com a liderança. Mas a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente acredita, certo? Não adianta, não vai convencer o outro, porque isso é um momento individual de cada um, né? Isso que você falou, mais uma vez, olha só como é que você me ajudou. Eu tinha falado há um tempo que a gente precisa de sentido e direção. E você falou agora sobre individualidade e coletivo. Realmente, a gente precisa do coletivo, mas a mudança é individual. Então, na verdade, é uma hierarquia. Você não pode querer mudar o todo. Você muda o todo a partir da mudança individual. Isso dá um sentido, entendeu? O sentido é do individual para o coletivo. Tá? E é doida, é doida. E isso é super importante a gente fazer essa reflexão, porque é a partir dela que você vai perceber o seguinte: não adianta você querer convencer o outro de qualquer coisa, não é só de política, entendeu? Porque
o conjunto de energias mentais, emocionais que constitui aquela pessoa, você não pode vivenciar e você não pode ajudar. Agora, se você se trabalha, se você consegue se tornar uma pessoa empática, trazer a compaixão, trazer o amor para dentro de você, você já está levando energias positivas que podem ajudar a coletividade, não uma pessoa especificamente, entendeu? E você também tocou em uma outra coisa que eu achei interessante, porque você falou assim, respire com um sorriso. A gente só tem que tomar um cuidado extra, porque a coisa está tão sensível, e a gente já percebeu o seguinte, que o riso ele deve ser autorizado. A gente não deve chegar e rir a qualquer momento e sem autorização. Então, por exemplo, os ânimos estão muito exacerbados e você percebe que aquilo não está num bom caminho, que você quer ajudar a modificar aquele padrão. Não dá para tu chegar no meio de uma discussão e o sujeito vai perguntar, tá rindo de quê? Tá rindo de mim? Aí a coisa piora. Mas você pode, gente, conforme você falou, vamos respirar e vamos rir, porque rir é uma respiração. E aí fala, olha, aí você tenta uma brincadeira, e aí já entra a experiência de quem é facilitador do yoga do riso. Vamos fazer o seguinte, não, não pode rir. E aí você dá uma gargalhada e olha dentro dos olhos da pessoa e ri. O cara vai te achar um palhaço, mas em determinado momento ele vai perceber o quão ridículo é aquela situação toda e vai te acompanhar no riso. Mas você tem que ter um cuidado. Você não pode chegar e simplesmente detonar um riso, porque aí você não está entrando no universo difícil da pessoa e está rompendo de uma forma violenta, ou seja, você está respondendo com violência a uma violência. Então, você tem que ter um cuidado. Então, a gente está falando aqui. E graças a Deus, isso quebrou, entendeu? Isso quebrou a agressividade. Estava uma coisa assim tão absurda, entendeu? Ah, porque Lula não sei o que lá, porque aí a outra contestou uma história, na mesma hora saiu de dentro do grupo, detonando a farmácia da criatura, que é uma farmácia de conceito, porque é bolsonarista, não compre, porque, rapaz, isso é uma coisa Olha, absurda. Você está me entendendo? Aí, quando eu vi aquela confusão todinha, a administradora do grupo tentando, começou uma discussão. Eu peguei, mandei essa mensagem do Sadhguru e coloquei, vamos respirar conscientemente sobre o que tudo passa. Certo? A gente não pode se desrespeitar, não é verdade? Num grupo de saúde quântica, você levar aquela discussão. Onde é que está sendo visto todo? Nenhuma das partes estava respeitando ninguém. cara, outra coisa que eu acabei de fazer uma reflexão agora é a seguinte. Primeira coisa, você chamou, já até botei um negócio lá no Facebook. Se nós que achamos que temos um equilíbrio, ou então estamos tentando melhorar, estamos querendo melhorar, condenamos e ficamos chamando o outro grupo, seja de gado, seja de mortadela, você não vai ajudar ninguém, entendeu? E não está dando exemplo, porque é, já é dito que a melhor forma de ensinar é através do exemplo. E como Não, é existe que ensino que você está querendo passar? um exemplo, essa, assim, as duas partes, elas estão ricas no mau exemplo, né? Pois é, então a gente tem que sair dessa isso, justo. A gente tem que sair dessa armadilha. Não é falando de Você política. acredita no meu grupo de odontologia, da minha turma de formatura, no dia do dentista, ninguém falou em odontologia. Aí eu, 3 dias depois, assim, eu disse, eu fui procurar aqui, eu não estava acompanhando o grupo, fui procurar aqui, não.
não encontrei nada que desse alusão a isso. Voltei agora, de 1º a 7 de novembro, é Semana Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca. Aí eu, para ver se quebrava ainda essa confusão, eu disse, oh, quem aqui ainda exerce odontologia, ou mesmo que não exerça, porque a odontologia não sai de nós, né? Quem é que podia me ajudar a construir umas postagens? Claro que eu não estava pedindo a elas, eu fui pedir a outra pessoa, mas eu disse para ver se quebrava o assunto. Pode me ajudar em umas postagens sobre o câncer de boca, tal, tal. Não fui escutada para nada. Ó, mas é uma coisa, mais uma vez, você falando, como é que a gente pode ajudar nisso? A primeira coisa é a gente tem que ter consciência que existe um fluxo nesse sentido e que a gente vai precisar persistir no sentido oposto, ou seja, de não dar vazão a esse tipo de discussão, tá? Então, por exemplo, ficar falando das discussões, do que motivou as discussões, talvez não seja o melhor caminho. Mas aí a gente vai pegar e vai ignorar? Não. A gente vai pegar e colocar, buscar o que a gente tem de bom. A gente vai buscar valores éticos, valores morais, buscar o exercício do riso, a gente vai buscar o que a gente tem de comum. Por exemplo, eu nunca vi a Dora, mas já estou vendo que a Dora tem todo um exercício, tem toda uma bagagem a respeito de espiritualidade, a respeito de grupo, a respeito de voluntariado. Então, isso são coisas que você tem que tentar trazer para a conversa de forma a diluir aquela tendência, tá? Não precisa nominar, porque senão vai ficar que nem, cara, torcedor de futebol. Mas nós entramos num Vasco e Flamengo triste. Pois cara, é uma coisa absurda. Você vê o seguinte, assim como o futebol, o torcedor não ganha nada. Ele só fica lá se contorcendo um contra o outro. E assim como o futebol, e não é à toa que está havendo essa, como é que se diz, essa tendência de equiparar cada vez mais os políticos estão usando uma linguagem futebolística para tratar de política. Na verdade, a política é uma coisa, é uma ciência muito mais profunda, muito mais sofisticada, só que ela tem sido manipulada para as massas, porque, cara, na verdade, isso que é interessante. Entre eles, eles sabem quais são os conceitos mais apropriados e quais são as realidades da política. Mas para a massa. Oi? É tudo uma questão de venda. Pois é. Aí que eles fazem o marketing, mas isso eu acho que a gente pode discutir, a gente pode falar, sobre as formas nas quais as nossas mentes são manipuladas, entendeu? Por exemplo, a internet, essa coisa toda, a gente tem que procurar abrir O cara dizendo o seguinte, ele dizendo assim, você acredita que se você fizer terapia por dias seguidos, você consegue mudar algumas atitudes suas? Aí o outro vai responder, claro, claro que sim. Ele diz, pronto, pois é isso exatamente que a novela faz, que o noticiário faz. Ele vai doutrinando você, de repente, você está tornando normal aquilo que você condenava, certo? Aquilo que você achava no mínimo estranho, você começa a normatizar, normalizar, vamos dizer assim, certo? E não é uma verdade, certo? né? Todo dia, aquela mesma conversa. Então, assim, eu todos os dias eu faço meditação com Tadashi, desde a pandemia, né? Quando eu vim para casa, tive que ficar Faz 3 meses. meditação com o quê? Tadashi está Ah, cada um, ah, 6 da manhã eu faço. E aí, foi desde março, março de 2020, né? Foi quando começou a pandemia.
E ele fala muito dessa coisa da gente, que haja amor, paz e compaixão e depois os seres do universo, e fala muito dessa coisa. Sorria para você, em primeiro lugar. Ele diz, Perfeito. sorria para você, em primeiro lugar. Eu gosto muito de já sorriu para você hoje, né? Já olhou para você, já sorriu para você hoje, certo? Porque a gente está assim, tão no que o outro está dizendo, no que o outro está dizendo, que a gente não tá percebendo que a gente está se perdendo da gente mesmo, né? Que vai escutando aquele negócio todo dia, daqui a pouco você não sabe nem quem é você. Isso aí que você falou também, cara, que coisa boa, Dora. Mais uma vez, você está me ajudando a reforçar como é que se diz? Você está ajudando a atingir o objetivo dessa conversa de hoje, que é dar um sentido para toda essa coisa, a gente pegar, observar e dar um sentido, porque essa coisa de você precisa primeiro focar em você realmente. Porque é muito fácil você falar, eu tô me observando. Aí você senta, se observa, faz uma meditação e daqui a 5 minutos você está completamente imerso na conversa comum, no papo comum, falando besteira, abobrinha. Mas se você senta e diz, eu sou amor, eu sou paixão, eu sou compaixão, eu sou empatia, e ao sair dali você permanece com essa intenção de manter o fluxo do interno para o exterior e com valores elevados, você vai fazer um treinamento, você vai estar reforçando esse sentido, porque senão não tem sentido nenhum. Você apenas criou um momento aqui, estanque de outro momento ali, e a coisa não vai dar em lugar nenhum. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. E outra coisa que você também está falando o tempo inteiro, e eu acho bem desafiador, é a questão do sorriso. Eu venho falando aqui há muito tempo, porque o yoga é yoga do riso. O riso ele é muito mais fácil, ele é muito mais impactante, porém, eu acho que o que é resolutivo é você alcançar o sorriso genuíno, que é uma coisa sutil. E só que isso pode ser só uma visão minha, pode ser que você, a Annelise também costuma falar muito do sorriso, eu tenho dificuldade para sorrir, até a minha musculatura, eu fico tentando, como é que se diz? Forçar o sorriso, fica uma coisa esquisita. Aí eu acabo dando uma risada que aí o sorriso aparece, entendeu? Mas Tem um padre que, num momento muito difícil da minha vida, ele dizia, Dora, sabe quando você vai se curar disso? Quando você ri de você. Quando você começa a olhar para isso de uma forma mais humorada, bem-humorada, certo? Quando você começar a rir disso, você vai se curar. E eu assim, tenho me curado aos poucos de algumas coisas, né? Desde esse momento em que eu tive essa insanidade de estar contra o povo de casa, isso há 25 anos atrás, eu venho me curando de pouquinhas coisas, certo? Mas quando a gente começa a rir da gente mesmo, né? E o grande problema hoje está sendo o seguinte: as pessoas elas estão rindo das outras, elas estão rindo com escárnio, certo? E isso está muito triste. Tadashi dizia uma coisa, ele falando de anjos essa semana, ele dizendo assim: eu respeito aquilo que você acredita e respeito você porque você não acredita no que eu acredito, certo? Esse está sendo um exercício difícil que as pessoas estão, porque, assim, eu só estou certo porque eu acredito nisso, você só está certo porque acredita naquilo.
existe isso, não é verdade? E as pessoas estão se esquecendo, infelizmente. É uma tristeza, sabe? Mas, cara, você falando assim você falou sobre sua experiência de passar a rir de si mesma, tá? Eu acredito que seja bem desafiador para mim, para você e para todo mundo. Eu falei sobre o pensamento e, de um modo geral, quando você quer mergulhar para dentro de si, você usa o pensamento. Só que, como eu falei, o pensamento pode te levar à individualidade, ao egoísmo, que não é a sua essência. Essa é uma questão. Pensamento, sentimento, emoção, gera comportamento. Certo? Hoje, a ciência explica que com os nossos pensamentos nós podemos adoecer fisicamente. Sim. Fisicamente, certo? Olha, eu atendi uma paciente, chegou no consultório, ela estava com um abscesso imenso, nesse dente aqui, que simboliza o lado materno, certo? E essa moça, eu comecei por ali, tentando acudir a dor dela, e em um determinado momento eu passei assim, eu brinco que eu me meto mesmo na vida do meu paciente, né? A gente vai nessa conversa, eu não olho para dentro, eu olho para uma pessoa também. E aí eu disse assim, eu perguntei assim para ela, como é que está a sua relação com a sua mãe? Essa moça desatou num choro. O dente dela estava me falando sobre isso. Você está entendendo? Mas ela não tinha consciência disso. E foi uma coisa muito bonita, certo? Então, assim, eu sou muito feliz porque eu pratico essa odontologia que olha para uma pessoa que tem medo. Não sou compreendida muitas vezes, certo? Mas não me interessa. Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer por mim mesma e por aquela pessoa que confia em mim, entendeu? Para que ela possa entender que ela, eu digo assim para ela, olha, essa coisa de que cárie é uma coisa apenas de bactérias, está ultrapassado. Pensamento, sentimento e emoção. E eu sei que vai chegar. Chegou na pandemia e vai chegar agora muito mais pessoas com muito tártaro, com muita doença gengival, com muita cárie, por conta desse movimento doentio que as pessoas estão vivendo. Dos dois lados. Acho que eu vou fazer uma consulta contigo, sabia, Dora? Eu vou querer saber por que eu tenho tanto tártaro. Deve ter um motivo também. Trabalho com os pensamentos. A ansiedade é muito alto, diminui a saliva. No que diminui a saliva, a gente vai calcificando coisas. Entendeu? Então, amoleça mais seu coração, seja menos rígido com você mesmo. Ai, tá vendo? Eu estou aprendendo uma coisa sensacional hoje, psicodontologia, rapaz, que barato. Inclusive, Odora, Psiconeurodontologia. é mesmo? Dr. Christian Beyer é um francês que criou essa metodologia. Rapaz, eu acho que tem, cara, quem ia querer conversar muito contigo é a Annelise, que faz parte do nosso grupo, pelo seguinte, ela leu um livro sobre respiração que é muito interessante. E uma das teorias desse livro de respiração é que a, a humanidade está se tornando muito estressada por conta como é que se diz, do aquecimento, com a descoberta do fogo, do aquecimento do alimento, a mastigação ficou prejudicada. E isso fez com que houvesse como é que se diz? Deixa eu me lembrar direitinho aqui. O que acontece? Quando Ah, você mastiga, estimula, é como se fosse uma, vamos dizer assim, uma atividade física. sim, E aí o que é que acontece? Quando você não mastiga direito,
E as pessoas estão assim agora, ó. Aqui, comendo uma coisa, tomando um refrigerante, não é assim? Certo? Então, elas não estão mastigando, elas estão engolindo. E aí elas não produzem saliva. Nós somos 80, 90% água. As nossas 10% de células humanas e 90% de bactérias, fungos e vírus, todos eles precisam de água, certo? Aí o que acontece? Você perde água naquilo que você elimina de intoxicação. Saliva é 90%, 99% água, certo? E aí tudo começa na boca, toda a saúde. E aí quando você respira errado, você vai perder mais água, certo? E tudo vai se atrapalhando. Então, respirar conscientemente com a boca fechada. Pois é, mas a teoria, cara, está relacionado justamente com mastigação, porque ele diz o seguinte, que a falta de mastigação, ou melhor, a falta de resistência fez com que a ossatura da face ficasse mais flácida. E com isso o cérebro cresceu mais ainda. Entendeu? E isso faz com que a gente aumente a capacidade de pensar e a gente está se tornando uma sociedade cada vez muito mais pensante e sentindo menos. Em suma, tem uma série de coisas relacionadas à mastigação e à respiração. Só que eu não estou te ouvindo, Dora. A tua internet. Eu acho que é o sinal. É o sinal aqui está oscilando. Aí você vai para uma coisa chamada essa conexão intestino-cérebro e o outro cérebro está no meio aqui, que é o coração. Né? Sim. Tem um cérebro no coração também. Sim. Então, quando você vai perdendo essa coerência entre o que você pensa e o que você sente, certo? E o intestino, que é onde está lá os trilhões de bactérias, que podem também mudar o nosso pensamento, certo? É uma coisa muito doida isso, mas é verdade, certo? E as pessoas se esqueceram disso, se esqueceram de olhar que você tem parasitas que estão atrapalhando você. É uma viagem, é coisa de Dora não, viu? É coisa da ciência. Não, sei disso. É coisa da ciência, são muitas coisas envolvidas. Então, fechar a boca sempre vai ser produtivo para respirar, para pensar melhor, certo? Para diminuir a agressividade, fechar a boca. Sim. Né? Nessa posição, teu cérebro entende que você está feliz. Só o fato de mudar a musculatura da face, o cérebro recebe uma mensagem que você está feliz. E quando ele recebe essa mensagem que você está feliz, ele envia para o intestino uma mensagem da ativação de um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Certo? Certo. 80% dele é produzido lá no intestino, mas ele precisa dessa ativação do cérebro, precisa dessa comunicação. Então, as pessoas estão entristecidas, né? Porque elas estão numa agressividade tão louca. Aí entra, não mastiga, não digere, não absorve. É uma coisa muito, muito complexa. E quem fez saúde se esqueceu de fisiologia. Isso é fisiologia. Dora, a gente tem que arrumar um jeito de poder se comunicar melhor, porque esse teu conhecimento, cara, é muito bem-vindo na nossa. Quer dizer, eu acredito que em todas as comunidades, mas a gente tem algumas pessoas que fazem uma contribuição bem lúcida sobre todo esse entrelaçamento que existe entre respiração, boca, riso. Tem outras pessoas que fazem também uma relação com brincar, com a palhaçaria, e tudo isso está relacionado ao riso, porque eu costumo ver o riso como um tipo de respiração, entendeu? Na verdade, você pode treinar, porque, na verdade, o riso acontece na expiração. Então, você pode treinar formas de respirar através do riso.
tá? E você já entrou, você com a tua especialização e com o teu conhecimento geral, não só com a especialização, você entrou com as duas coisas, com a respiração, com o riso e com a mastigação. E tudo isso vai compondo um leque de conhecimento que ajuda a gente a elaborar melhor as coisas. É uma pena que a tua internet está prejudicando muito a tua exposição. E eu sei, cara, eu acho que eu vou passar por isso, porque eu estou de mudança para a Bahia e às vezes a gente sabe que para Lauro de Freitas, do lado de Salvador. Ah, eu tenho uma esposa de um primo do meu marido, que ela é de lá, de Lauro de Freitas. Depois eu vou pegar o contato dela, se ela for tão inteligente quanto você. Não, ela não é lá, sabe? A família que é de lá, e o Ah, pessoal muito tá. e tal, mas ela mora lá. E vai fazer o que lá em Lauro de Freitas? Eu vou fugir do frio, porque eu estou morando em Viamão, no Rio Grande do Sul. Eu sou carioca e não me adaptei, entendeu? Embora eu tentasse rir, até isso, em parte, eu não estou rindo, e aí é interessante a gente perceber isso também. São tantas as condicionantes que criam as nossas realidades que a gente não deve ficar julgando o outro, entendeu? Por exemplo, eu sou carioca e vivi a minha vida toda no Rio de Janeiro. E não conhecia a realidade do Rio Grande do Sul, do frio, e nem coisa nenhuma. Tá? Por conta do budismo e pelo desejo de viver em comunidade, a gente se mudou para Viamão, onde eu vivo numa comunidade budista, e as pessoas são maravilhosas. Só que quando eu cheguei aqui, eu tive dois impactos. Um, porque estava na pandemia, no auge da pandemia. E outro que eu percebi que o pessoal do Rio Grande do Sul era muito educado, mas muito também assim firme no posicionamento, sabe, de criar um distanciamento. E aquilo me impactou, porque carioca é mais parecido com o baiano, talvez com o nordestino como um todo, e é muito próximo. E aí eu acabei descobrindo que isso é uma questão do clima. As pessoas, por conta do clima, são obrigadas a ficarem mais recolhidas. Embora a Val seja uma simpatia, eu não sei como é que ela é pessoalmente, mas de um modo geral, o sulista é muito mais reservado. E isso tanto gera benefícios como gera desafios. Por exemplo, na questão política, a gente viu o conservadorismo. Se você parar para pensar, até na palavra o frio conserva, entendeu? Então, existe uma certa dificuldade de ser muito fluido aqui no Sul. Por outro lado, você tem mais disciplina, as coisas aqui são mais organizadas, as coisas aqui funcionam. Quando eu fui para a Bahia agora, tem alguns dias, eu fiquei chocado com o trânsito, um trânsito doido da peste. Cara, como é que se diz? O Uber não funciona, a entrega da comida não funciona, nada. Acaba se dando um jeito e todo mundo vive, mas não tem essa organização aqui do Sul. Então, a gente ficar julgando, é isso que eu falo. Mais uma vez, tentando trazer, resgatar o nosso tema de hoje. A dor e a alegria do seu fiel, né? Tu tá prejudicada, mulher, porque tu quer falar, mas não fala, não sai. É, É complicado, realmente. você não consegue ter uma internet de qualidade aí, né? Eu estou na fazenda, eu sou do mato, eu moro no mato. Tu mora no mato? Moro Tu, no tu, mato. tu vai ter que gastar um dinheiro e contratar lá a internet do. A melhor internet que eu poderia ter é essa. Agora, porque ela está instável mesmo.
Ontem aqui choveu muito, e aí ela hoje amanheceu desorientada. Qual é a tua internet? Não, é um provedor daqui mesmo. Ah, é? É, mas deve ser por satélite, não é isso? Pois é, tem que ver, porque tem uma. Eu não gosto muito daquele sujeito, não, mas eu me esqueci o nome dele, cara. É um milionário, um bilionário que tem. Que faz O carro. Elon Hã? Do Starlink? Do Starlink? Starlink. É da Starlink. É essa a tua? Não. Não, não, na verdade, não é. Ele não é de satélite, não. Agora vou aqui. É de antena. Já é uma raridade eu ter aqui essa internet. Tá entendendo? É porque hoje, realmente, ela está instável. Mas eu consigo, Ah, assim. é? Ah, bom. É porque hoje ela está muito instável. Não, só tô, cara, porque eu descobri essa tal de Starlink que a Val falou. E, cara, realmente eu acredito, porque esse cara é realmente uma potência em termos de tecnologia. Vou Então, se saber você, disso. você procura saber, que eu acho que você pode ter, pode ser que você venha a ter, não sei também se eles atendem aí, eu não sei como é que é. Ah, aqui tá cheio de provedor, tá uma coisa assim absurda. Eu até brinco lá no consultório, eu faço uma comparação. Lá no consultório, a gente, uma época aí, agora eu tirei tudo, né? A gente resolveu colocar médicos para atender lá também, né? E aí, a gente trouxe uma médica top, top, top. Ela era oftalmo pediátrica. O que aconteceu? Aqui, uma cidade novo, que tem 13 mil habitantes, tem 8 óticas. Então, as pessoas elas não estão preocupadas com a visão, elas querem vender óculos. Né? Sim. A médica não tinha essa demanda. Tem óticas que são atendidas por técnicos, entendeu? Mas o povo achava que a consulta da médica era muito cara. Então, a mesma coisa está acontecendo. Agora, nós estamos com 6 provedores de internet, cada um pior do que o outro. Porque É, querem. é isso que eu estou te falando. Mais uma vez, a questão da regional, da região tem influência sobre as coisas. As coisas tendem a ter maior dificuldade para funcionar no Nordeste por conta das características que envolve. Porque aí também, você vê, eu falei de clima, agora eu vou falar de história. Eu estou tentando puxar o fio da meada para o nosso tema, que são os desafios do convívio com o diferente, de você novamente resgatar a multiplicidade como um fator positivo e não negativo, entendeu? Tem horas que você precisa estar abrindo, mas tem horas também que você precisa focar um pouco mais. Mas o que está acontecendo hoje em dia é um exagero no qual só existe uma facção ou outra facção. Então, são tantos fatores, e eu acho que o riso tem essa propriedade de não é desconstruir, porque desconstruir pode dar a impressão de que você está querendo que tudo se torne desconcentrar ou de tirar a atenção. A melhor palavra é essa, é distensionar, para que o novo possa surgir. Então, a prática do riso, que não pode ser aplicada apenas, é uma coisa que a gente também precisa considerar. O riso, conforme tudo, não é salvador da pátria, não tem nada que resolva o todo. Se é uma rede, não vai ser um ponto que vai formar a rede. O riso tem que ter várias considerações, se é para idoso, se é para nordestino, se é para sulista, se é para mulher, se é para negro, ele, para ser bem aplicado, tem que ter essas considerações e mais outras, porque senão você corre o risco de não conseguir atingir teu objetivo e, às vezes, pior ainda, você corre o risco de prejudicar o que você gostaria de beneficiar. Entendeu? Então, mas ainda assim, o riso é sim uma ferramenta histórica de quebrar paradigmas, de descristalizar.
Então, a gente tem que buscar formas de aplicar bem esse riso, o sorriso, e aí você vai vendo como é que a coisa vai se ampliando. Você vai aplicar o riso, o sorriso, a respiração, a mastigação, a brincadeira. Esse livro, eu depois. Ah, o livro? Manda. Dora, faz o seguinte: você já está no grupo Saúde e Riso? Está no grupo Saúde e Riso. Então, eu vou te procurar lá. Você está como Maria Doralice mesmo? Eu acho que eu estou como Dora. Dora Dora? Barbosa. Então tá, eu vou te procurar lá, mas de qualquer forma eu vou publicar no grupo a imagem da capa do livro para você poder acessar. E, por favor, participe mais lá, porque a tua contribuição é bem importante. Ô, Val, você está tão caladinha, você está trabalhando como sempre, né? Mas. E a Val manja também de boca. Deixa eu só explicar uma coisinha, tá? Eu estou há mais de 2 meses tentando conseguir alguém que me ajude a limpar a casa. E ela veio hoje. Então, eu tenho cachorro, tal, um Deus me acude isso aqui. Mas, graças a Deus, uma pessoa ótima. Mas, assim, estou tentando ver se a Dora está mesmo nesse grupo Saúde e Vida. Deus me livre a gente terminar esse encontro aqui sem ter o contato dela. De jeito maneira. Deixa eu ver aqui se é esse que eu peguei esse link. Não estava esse link? Sim, o link daqui está no Saúde e Riso. É que eu passei o link para vários grupos. Ah, é? É mesmo? Aqui, Saúde e Riso. Então tá bom, você já está no Riso, já está no grupo, eu vou lá publicar. O bom, cara, eu estou imaginando aqui a contribuição da Dora com a amamentação, porque a Val é eu estava me coçando, né? amamentação, né? Quando você dizia... Dora, querida, ó, é que como eu não tenho teu contato salvo, talvez o teu nome esteja no meio de uns contatos aqui que não estão identificados, entende? Então, para nós, seria melhor que você tivesse o teu contato aqui no chat, e aí a gente localiza, senão acho que nós não vamos achar. Papo, qual é o meu número? Não, cara, sabe o que você pode fazer? É só você ir lá e botar qualquer publicação no grupo. Isso, no Saúde e Riso. Bota isso, lá um bonequinho rindo, qualquer coisa. Ou sou a Dora, né? Vou botar. Porque não dá para identificar. Isso, eu vou fazer isso. Então, não, a Dora, eu vou te avisar uma coisa, Dora, tá? Minha vida muito é. Tu tá proibida de faltar no nosso encontro. Eu acho que esse encontro foi para mim, sabe? Ai, querida, tu foi para nós. Tu não faz ideia. Tu tem que fazer o curso, aliás, tem que praticar o curso. Nós estamos bem de prece, hein? Vou te contar, porque as nossas preces foram atendidas assim, complicadas. Que maravilha, que maravilha. Dora, eu trabalho com amamentação há uns 40 anos. Eu tenho muitos amigos na área da odonto, que eu trabalho, o pessoal da odonto já mas a amamentação tem tudo a ver com mastigação, tem tudo a ver com respiração, né? Glutição. Ixi, meu Deus. É o primeiro. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu queria saber se a Val está ouvindo bem a Doralice e a Doralice está ouvindo bem a Val, porque, para mim, as duas estão picotando. A minha voz também está picotando? Não. De vez em quando. Todo mundo está picotando aqui para mim, de vez em quando. Pois é, então, cara, eu acho que está vindo uma união das internets ruins, cara. Todas elas estão ruins, cara. Deus me livre. E a Karina acho que está também na faxina, né? Porque não abriu nem o áudio nem o vídeo. Oi! Te peguei, medonha! Dora, a Karina é uma...
Para mim, é o William não tá picotando, quem mais picota é a Dora. Ah, então tá. Agora me deu até um alívio, que eu disse, pô, será que sou eu que estou picotando e estou dizendo que é todo mundo que está picotando, mas não. Para mim, o som da Dora tem um ruído no fundo. E Tem. agora que eu estou parada, eu acredito que a minha internet seja melhor. Porque vocês não fazem ideia do que eu fiz, até ligar o Fuca, botei caixa para dentro do carro, lá, segurei cachorro, fiz de tudo nesse meio tempo aqui. Fui para vários pontos do terreno onde não pega bem a internet. Mas aqui onde eu estou, Ô, Karina, fala um pouquinho, Karina, porque a tua internet está boa, a da Val também está ruim. A Karina Odora, ela é uma ativista do riso e do meio ambiente, e, inclusive, trabalha com palhaçaria. Essa coisa é muito legal. E ela é tão ativista que, atualmente, ela, embora não seja uma diretora da Abrariso, ela é uma das mais ativas dentro da Abrariso, que é uma associação que a gente já está criada, ela, na verdade, já existia, para falar sobre os profissionais do riso de um modo geral, mas mais especificamente do yoga do riso e da risoterapia. E então, gente, só voltando ao tema, Isso. como é importante a gente compartilhar essa ferramenta do riso, né? Essa consciência de que a gente pode ser dono do próprio riso. E por isso essa minha motivação em contribuir com a Abrariso, porque eu acho que essa associação ela tem tudo para impulsionar, para nos fortalecer e fazer chegar mais longe esse conhecimento. Porque o riso está em todos nós. Porque tem muita gente que não sabe, tem pessoas que passam semanas sem rir. Imagina que tristeza, né? Que insalubre é isso, né? Que insalubre, isso aí. Então, é isso, a gente quer levar a saúde para as pessoas e o sorriso e o riso são ferramentas, né? Quando positivos, né? Isso é um detalhe que a gente sempre coloca, que a gente ri com o outro, não do outro. Então, tem uma diferença, não é qualquer riso que a gente promove, né? Mas é isso, a gente pode sim, através do sorriso e riso, unir as pessoas, né? E a gente pode, então, não deu para ouvir a hora que tu falou. Dá para ver que tu tá falando, mas... Eu não consegui ouvir o seu final. O riso contagia. E é uma linguagem universal. Universal. A gente pode falar com qualquer pessoa do planeta rindo. Gente, né? E quem sabe até de outros planetas, né? Vamos ver aí quando começar o acesso maior a seres extraplanetários, se o riso também já não vai ser uma porta de entrada aí para a gente conseguir se comunicar. Gente, lembra que no começo eu falei que cara, as crises, elas são cíclicas, né? Na verdade, crise tem o tempo inteiro. O que importa é a gente deixar a mulher lá na beira do rio e não ficar carregando a crise nas costas o tempo inteiro. Mas é interessante porque eu estou observando como é que essa crise está interferindo de diversas formas que a gente não tem nem noção. Porque à medida que está havendo essa polarização, essa rigidez, uma coisa que eu estou percebendo, que estou achando bem simbólico aqui, está acabando com a comunicação. Então, até a internet está falhando aqui. Cara, nunca fiz um saúde e riso tão ruim de internet que nem esse. Vocês vão ver a gravação, Deus me livre. Tem que ter uma paciência, uma paciência. Aliás, cara, foi uma outra coisa que eu coloquei no título que a gente poderia abordar, que eu acho bem pertinente. Durante esse processo dessa live, eu tive o Paulo, aliás, eu nem bati papo com ele, mas o Paulo postou várias coisas sobre o trabalho dele. O Paulo, não sei se você sabe, Doralice, ele é embaixador do riso e ele tem um projeto
que ele trabalha muito do riso pela paz. Ele, cara, vai a muitos lugares e trabalha muito isso, divulga muito isso, o riso pela paz. E a paz é uma coisa que é fundamental para a gente ter equilíbrio, para a gente poder ter convívio, para a gente poder interagir. Só que ninguém pode ter paz sozinho, ninguém pode ter paz em desequilíbrio. E aquela figura que eu coloquei, eu achei bem simbólica, porque tem um equilibrista segurando entre o sol e o céu, ele segurando uma vara de equilíbrio. Eu acho interessante porque é uma realidade, é uma contradição, mas é um fato da vida. A gente vive sempre num fio de equilíbrio. Você conseguir sustentar a paz numa corda bamba é uma coisa muito complexa, mas é a cada passo que você dá na corda bamba que vai estar a sua sensação de equilíbrio. A cada passo que você dá é um novo equilíbrio que você precisa buscar, mas é um equilíbrio que você também atingiu. Então, mais ou menos aquela velha história que a gente sempre fala, e viver o presente, em rir o presente, a gente precisa rir o tempo todo, porque a cada risada que a gente dá e distensiona, a gente vai dar um novo passo e vai precisar rir novamente. Então, eu só estou fazendo algumas colocações para a gente ir percebendo como é que as coisas estão acontecendo. A gente já falou de várias coisas, da gente não ficar carregando a mulher nas costas, da gente não persistir em falar em política, mas sim falar em valores, falar em aspectos comuns, em criar identidades, de forma a dar um novo sentido, porque não é que a vida esteja sem sentido, ela está com sentido, só que é um sentido de destruição e não de construção. A gente tem que reverter isso, tá? E aí eu vou deixar se alguém quiser falar mais alguma coisa, para a gente dar aquela risada falha final, aquela risada picotada. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a presença de vocês. Estou fazendo alguma coisa que ela não está acompanhando. Vamos finalizar aqui, Val. Pronto, ela parou de novo. Sim. Não, o que eu acho que várias coisas me ocorreram como eu estava para um lado e para o outro, mas uma coisa que eu estava me lembrando é do tempo que eu convivi. Meu Deus. Ai, meu Deus, meus gatos, cachorro foi. Mas, enfim, o movimento interreligioso, eu lembro que eu tinha uma visão de ecumenismo. Então, na minha cabeça, antes de eu me envolver no movimento religioso, eu tinha a ideia de que ecumenismo seria a gente ter uma religião única. E aí, convivendo com esse movimento interreligioso, o importante não era isso. O importante era cada um com a sua vida, né? Cada um no seu jeito, mas se respeitando. Então, eu acho que é isso que a gente está precisando. Não é que todo mundo pense igual, mas simplesmente que a gente se respeite, que a gente tente ouvir o outro, faça um esforço para ouvir e aguentar, às vezes, né? Porque às vezes tem né? Tem momentos que meio difícil simplesmente aguentar certas coisas que as pessoas falam. No entanto, cada um tem o seu tempo. Né? Não está escrito na tela das pessoas, semana que vem eu vou me converter, eu vou me tornar melhor, ou qualquer coisa. Cada um tem o seu tempo. Isso é o que eu mais sinto falta hoje em dia, é a falta de respeito, né, de uns pelos outros. O respeito pelas individualidades, o respeito pelos... Não é? Oi? Respeito com aquilo que o outro não acredita, que eu acredito, mas eu tenho que respeitar aquilo. Sim, Não é? aí entra a questão dos valores que o William estava dizendo. Eu acho que só isso que é complicado. E como é que tu vai respeitar uma pessoa que
não respeita a vida, por exemplo. Entende? Uma pessoa que fala coisas e que age de maneira a revelar que ela não respeita a vida. Aí eu acho que, nesse caso, a gente respeita a pessoa, mas a gente precisa se posicionar com relação às ideias ou às atitudes. E aí é outra coisa. Entre pessoas, né? Sim. Foi bom você ter falado, Val. Eu queria que você percebesse o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala em validar a opinião do outro, a gente tem que passar a observar o quão profundamente a gente está fazendo isso, tá? Porque quando a gente fala que o outro não está respeitando a vida, que o outro não está conseguindo perceber isso, ainda assim a gente precisa validar, ainda assim, não a opinião dela, mas validar ela como pessoa e aceitar que ela tem aquela opinião. Porque na medida que você cria uma resistência, você está jogando energia naquilo. Então é uma sutileza difícil de você lidar, entendeu? Porque se você em algum momento, na verdade, estiver condenando a opinião da outra pessoa, você não está validando ela. Ela tem direito a ter. Cara, você quer ver um assunto mais radical ainda? Ninguém aceita o suicídio. Você tem que validar o suicídio, o direito de cada um se matar. Você tem que entender que se aquela pessoa chegou àquele ponto, não é porque ela é fraca, não é porque ela não tem amor pela vida, é que, cara, a única coisa que sobrou para ela foi aquilo. E que ela viu aquilo como uma solução. E que se aquilo faz parte da nossa realidade, ou seja, o suicídio existe. Então, ele é válido. O que não é válido não acontece. Deus está em todas as coisas. Eu costumo dizer que Hitler era divino. Ou será que Hitler contrariou Deus e veio a existência contra a vontade de Deus? Deus é onipotente ou não é? É a onipotência de Deus e o nosso livre-arbítrio, né? Aí que tá. Pois é. Cara, exatamente. A gente precisa cuidar do nosso livre-arbítrio. Esse é um cuidado. E, cara, é difícil. Eu estou falando tudo em teoria, gente. Falar em teoria é mole. Falar do que a Val falou é mole. Agora é difícil eu controlar a minha fala. Eu já, cara, 2 vezes eu fui obrigado. Pô, a última minha, uma foi com a Val agora, que eu dei uma raquetada lá no pessoal da Abrariso, dizendo que o pessoal era egoísta, só pensava em dinheiro, e na verdade eu não penso isso. Mas saiu. E a outra foi a pior ainda, cara, que foi no meio de uma live, eu fazer como é que se diz? Uma avaliação sobre o desequilíbrio do masculino quando ele usa da homossexualidade como forma de experimentar o feminino. O sujeito pode experimentar o feminino do jeito que ele quiser. Eu não sou homossexual, não tenho direito de falar sobre homossexualidade. Então, eu acho o seguinte, foi até bom ter falado sobre isso. A gente não pode falar de suicídio, a gente não pode falar de posição política contrária, porque a gente não vive a postura da outra pessoa, a gente não vive a situação do suicida. Entendeu? Então. Mas eu queria fazer uma observação em relação a isso. Eu acho que a gente já está no horário também, não sei se a Cláudia hoje tem. Obrigado, já Karina. Eu queria trazer uma reflexão sobre essa questão das pessoas não se reconhecerem espíritos vivendo uma experiência terrena, das pessoas acharem que com a morte é o fim. Sim. Então,
O suicida pensa, ah, vou acabar aqui a vida e pronto. Só que não é assim, né? A pessoa é um espírito, e se ela se suicida, vai ser pior para ela quando ela chegar lá do outro lado. Então, o que eu penso assim é que falta essa consciência das pessoas saberem que são espíritos vivendo uma experiência terrena, e falta também um pouco das pessoas pararem para respirar antes de fazer. E isso não é só em relação ao suicídio, é em relação a tudo. As brigas, né? Quando a pessoa está com raiva, ela fala coisas que não quer. Então, se a gente consegue parar para respirar e contar até 10, né? Desde criança a gente escuta aquela coisa, ah, conta até 10. O contar até 10 é dar o tempo de respirar. Então, quando uma pessoa vai fazer uma atitude como essa, ela está tão desesperada com a situação que ela está vivendo, que ela não para respirar e pensar melhor. E daí toma uma atitude drástica dessas, né? Então, eu acho que são essas duas coisas que faltam muito na humanidade. Se perceberem espíritos em evolução, e daí a gente tem que se acalmar, e a gente está na evolução, a gente está no caminho, a gente vai demorar ainda para chegar lá, lá na luz vai ainda não sei quantas vidas. E dois, a gente precisa parar e respirar fundo, de preferência com um sorriso no rosto, para se acalmar e para pensar melhor, porque a gente toma as atitudes muito rapidamente, sem se dar esse tempo da respiração. Ai, gente, eu vou finalizar propondo o seguinte: o próximo Saúde e Riso a gente vai fazer um riso mastigado, em homenagem à Dora. Mas, Dora, tu vai estar sempre aí no sítio, no sábado às 7? Viu? Já estou botando. Não. Meus amores, vamos rir, porque eu não aguento mais esse picote no meu ouvido. Pô, cara, é pior do que gago, Deus me livre, cara. Bom fim.